Estatuto da UNB, Universidade de Brasília. Publicado no Diário Oficial da União número 7, de 11 de janeiro de 1994, com emendas aprovadas pelo Conselho Universitário da UNB, conforme especificado no texto. Título 1, da Universidade, Princípios e Finalidades. Artigo 1º. A Universidade de Brasília é uma instituição pública de ensino superior, Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961, com sede na capital federal. Parágrafo único. A Universidade de Brasília rege-se pelo presente estatuto e subsidiariamente pelo Regimento Geral e por normas complementares. Artigo 2º. A Universidade de Brasília goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com a Constituição Federal. Parágrafo único. Na organização de seu regime didático, inclusive de currículo de seus cursos, a Universidade de Brasília observará tão somente o disposto no parágrafo único do artigo 14 e no artigo 15 da Lei nº 3.998, de 15 de dezembro de 1961. Artigo 3º. São finalidades essenciais da Universidade de Brasília o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação de cidadãos qualificados para o exercício profissional e empenhados na busca de soluções democráticas para os problemas nacionais. Artigo 4º. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades em conformidade com os seguintes princípios: natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade do Estado. Liberdade de ensino, pesquisa e extensão, e de difusão e socialização do saber, sem discriminação de qualquer natureza. Indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade. Garantia de qualidade. Orientação humanística da formação artística, literária, científica e técnica. Intercâmbio permanente com instituições nacionais e internacionais. Incentivo ao interesse pelas diferentes formas de expressão do conhecimento popular. Compromisso com a democracia social, cultural, política e econômica. Compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios. Compromisso com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país. Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a preservação do meio ambiente. Título 2 da Estrutura Acadêmica e Administrativa. Capítulo 1 da Organização. Artigo 5º. A Universidade de Brasília observará os princípios de gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional, conforme estabelece este estatuto. Artigo 6º. A Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: Conselhos Superiores, Reitoria, Unidades Acadêmicas, Órgãos Complementares, Centros. Artigo 7º. A criação, extinção ou modificação das unidades acadêmicas, órgãos complementares ou centros, deverão ser fundamentadas em prévia avaliação institucional em conformidade com o disposto no Regimento Geral. Capítulo 2 da Gestão. Artigo 8º. A Universidade de Brasília observará, em todas as instâncias deliberativas, os seguintes princípios: publicidade dos atos e das informações. Planejamento e avaliação periódica de atividades. Prestação de contas acadêmica e financeira. Quórum mínimo para o funcionamento de órgãos colegiados e para a eleição de dirigentes e representantes. Condições de manutenção e de perda do direito de representação. Artigo 9º. Os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução, excetuados aqueles mandatos previstos em lei. Parágrafo único. Os representantes em órgãos colegiados têm suplentes, escolhidos pelo mesmo procedimento que o dos titulares. Artigo 10. Está aberta, a pessoas e entidades, a participação, com direito ao uso da palavra, em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas. Capítulo 3 da Administração Superior. Artigo 11. A Administração Superior da Universidade de Brasília tem como órgãos deliberativos, normativos e consultivos, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho de Administração, como órgão consultivo, o Conselho Comunitário, e como órgão executivo, a Reitoria. Seção e dos Conselhos Superiores. Artigo 12. O Conselho Universitário é o órgão máximo da Universidade de Brasília, e tem por atribuições, entre outras: formular as políticas globais da universidade. Aprovar a programação anual de trabalho e as diretrizes orçamentárias. Avaliar o desempenho institucional. Aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 6º. Aprovar o Regimento Geral e as suas alterações, bem como emendas a este estatuto. Criar cursos de graduação e de pós-graduação estrito sensu, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Apreciar recursos contra atos do reitor, nos casos e na forma definidos no Regimento Geral. Aprovar os regimentos internos das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Apreciar em grau de recurso as decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e do Conselho de Administração, nos casos e na forma definidos no Regimento Geral.
Aprovar o Código de Ética. Aprovar as vinculações orgânicas das unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Artigo 13. Integram o Conselho Universitário. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Os decanos. Os diretores das unidades acadêmicas. 5 representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Um representante do Conselho Comunitário, eleito entre seus membros. Um representante dos órgãos complementares. Um representante dos centros. Um representante docente de cada unidade acadêmica, eleito por seus pares. Os representantes discentes eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação, composta por alunos de pós-graduação. Os representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Um representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Parágrafo único. Os representantes a que se referem os incisos 5, 7, 8, 9 e 11, quando docentes ou servidores técnico-administrativos, devem ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício na Universidade de Brasília. Artigo 14. O Conselho Universitário pode constituir câmaras conforme a matéria ou a natureza dos assuntos, obedecido o princípio de representatividade. Artigo 15. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas, ressalvados os casos previstos no inciso 9 do artigo 12. Artigo 16. Integram o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Os decanos de ensino de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e inovação e de extensão. Um representante de cada conselho de instituto e faculdade, escolhido entre os seus membros. Um representante por unidade acadêmica, eleito entre os coordenadores dos cursos de graduação, dos cursos de pós-graduação, de extensão e de pesquisa e inovação. 2 representantes dos centros afins a atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Um representante da Biblioteca Central. Parágrafo 1º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera em plenário, ou por meio das câmaras de ensino de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão, presididas pelos respectivos decanos, e pela Câmara de Carreira Docente, presidida pelo vice-reitor. Parágrafo 2º. A composição das câmaras a que se refere o parágrafo 1º deve possibilitar a representação, em cada uma delas, de todas as unidades acadêmicas. Artigo 17. O Conselho de Administração delibera sobre a matéria administrativa, econômica, financeira, de planejamento e orçamento, de gestão de pessoas e sobre relações sociais, de trabalho e de vivência, em conformidade com a Programação Anual de Trabalho, e diretrizes orçamentárias estabelecidas no artigo 12, inciso 2, ressalvados os casos previstos no inciso 10 do artigo 12. Artigo 18. Integram o Conselho de Administração. O reitor, como presidente. O vice-reitor, como vice-presidente. Os decanos de administração, de assuntos comunitários, de gestão de pessoas e de planejamento, orçamento e avaliação institucional. O prefeito da UNB. O secretário de infraestrutura. O secretário de patrimônio imobiliário. Os diretores das unidades acadêmicas. Um representante de cada conselho de instituto e faculdade, eleito entre seus membros. Um representante dos centros vinculados à reitoria. Um representante dos órgãos complementares. Os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 dessa representação composta por alunos de pós-graduação. Os representantes dos servidores técnico-administrativos, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/10 dos demais membros do Conselho. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração delibera em plenário, ou por meio das câmaras de assuntos comunitários, de gestão de pessoas, presididas pelos respectivos decanos, e de planejamento e administração, presidida em anos alternados pelos decanos de planejamento, orçamento e avaliação institucional e de administração. Parágrafo 2º. A composição das câmaras a que se refere o primeiro deve possibilitar a representação, em cada uma delas, de todas as unidades acadêmicas. Artigo 19. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração podem criar comissões especiais, não deliberativas, para estudos, assessoramento ou coordenação de assuntos específicos. Artigo 20. O Conselho Comunitário é um órgão consultivo da Administração Superior da Universidade de Brasília, reunindo-se uma vez por ano, ordinariamente, ou quando convocado pelo reitor ou por requerimento da maioria do Conselho Universitário. Artigo 21. Integram o Conselho Comunitário. O reitor, como presidente. O vice-reitor como vice-presidente. Uma representação de entidades de trabalhadores. Uma representação de entidades empresariais. Uma representação do governo do Distrito Federal. Uma representação da Câmara Distrital.
Uma representação de organizações governamentais e não governamentais ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Uma representação dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Uma representação dos aposentados da Universidade de Brasília. Parágrafo único. As representações previstas nos incisos 3 a 9 são definidas pelo Conselho Universitário a cada 2 anos. Artigo 22. Ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília, bem como coordenar e superintender as atividades universitárias. Parágrafo 1º. Nas faltas e impedimentos do reitor, a reitoria é exercida pelo vice-reitor. Parágrafo 2º. Nas faltas e impedimentos do reitor e do vice-reitor, a reitoria é exercida pelo decano mais antigo no exercício de atividades acadêmicas na Universidade de Brasília. Artigo 23. O reitor pode apor veto às deliberações dos conselhos superiores, justificando no prazo de 15 dias ao conselho universitário, o qual pode revogar o veto pela maioria qualificada de 3/5 dos seus membros. Artigo 24. Ao vice-reitor, nomeado na forma da lei, compete exercer as atribuições definidas no Regimento Geral e nos atos de delegação baixados pelo reitor. Artigo 25. A reitoria é integrada por decanatos com a atribuição de supervisionar e coordenar as respectivas áreas: ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação, extensão, assuntos comunitários, administração, de gestão de pessoas e de planejamento, orçamento e avaliação institucional. Pela Procuradoria Jurídica. Por auditoria. Pela ouvidoria. Por assessorias. Parágrafo 1º. Os decanos são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário. Parágrafo 2º. Os chefes dos órgãos especificados nos incisos 2, 3 e 4, bem como os assessores, são designados pelo reitor. Artigo 26. São órgãos auxiliares da reitoria: o Gabinete, a Prefeitura da UNB, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Patrimônio Imobiliário. Parágrafo único. Os dirigentes dos órgãos a que se refere este artigo são designados pelo reitor. Capítulo 4 das unidades acadêmicas. Artigo 27. São unidades acadêmicas, os institutos e as faculdades que têm como atribuições: coordenar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão nas respectivas áreas. Decidir sobre a organização interna, respeitados este Estatuto e o Regimento Geral. Planejar e administrar os recursos humanos, orçamentários, financeiros e materiais sob sua responsabilidade. Artigo 28. As unidades acadêmicas são: Instituto de Artes, Instituto de Ciência Política, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Física, Instituto de Geociências, Instituto de Letras, Instituto de Psicologia, Instituto de Química, Instituto de Relações Internacionais, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Ciência da Informação, Faculdade de Ciências e Tecnologias em Saúde, Faculdade de Ciências da Saúde, Faculdade de Comunicação, Faculdade de Direito, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Faculdade de Educação, Faculdade de Educação Física, Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Planaltina, Faculdade de Tecnologia. Parágrafo único. A relação das unidades acadêmicas de que trata este artigo pode ser alterada em conformidade com o artigo 12, inciso 4, deste Estatuto. Seção 1, da Gestão. Artigo 29. As unidades acadêmicas têm como órgão máximo deliberativo e de recurso, em matéria administrativa e acadêmica, o Conselho de Instituto ou de Faculdade e como órgão executivo, a direção. Artigo 30. As unidades acadêmicas são organizadas na forma definida em seus regimentos internos, em conformidade com o disposto neste Estatuto e no Regimento Geral. Artigo 31. O regimento interno de cada unidade acadêmica deve definir um ou mais colegiados responsáveis pela coordenação didática dos cursos por ela oferecidos. Parágrafo único. Dos colegiados fazem parte os coordenadores dos cursos envolvidos, representantes de outras unidades participantes dos cursos e representantes discentes, na forma definida no Regimento Geral. Artigo 32. Integram um conselho de instituto ou de faculdade: o diretor, como presidente; o vice-diretor, como vice-presidente; os chefes de departamento da unidade; os representantes docentes dos departamentos da unidade; os representantes discentes matriculados nos cursos ministrados pela unidade; os representantes dos servidores técnico-administrativos lotados na unidade; outros representantes. Parágrafo único. As representações previstas nos incisos 4 a 7 são especificadas no regimento interno da unidade. Artigo 33. Os diretores e vice-diretores das unidades acadêmicas são nomeados na forma da lei.
Artigo 34. Ao diretor compete superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica, bem como exercer as atribuições definidas no regimento geral e no regimento interno da unidade. Parágrafo 1º. Nas faltas e impedimentos do diretor, a direção é exercida pelo vice-diretor. Parágrafo 2º. Nas faltas e impedimentos do diretor e do vice-diretor, a direção é exercida pelo membro do conselho de instituto ou de faculdade mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Artigo 35. Ao vice-diretor compete exercer as atribuições definidas no regimento geral, no regimento interno da unidade e nos atos de delegação baixados pelo diretor. Seção 2 dos departamentos. Artigo 36. Os departamentos, organizados por área de conhecimento, são vinculados às unidades acadêmicas, e têm como atribuição principal a coordenação e a execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de sua competência. Artigo 37. O departamento tem como instância deliberativa sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas e administrativas, o colegiado, e como instância executiva, a chefia. Parágrafo 1º. Nas faltas e impedimentos do chefe, a chefia é exercida pelo subchefe. Parágrafo 2º. Nas faltas e impedimentos do chefe e do subchefe, a chefia do departamento é exercida pelo docente mais antigo no exercício do magistério na Universidade de Brasília. Artigo 38. Integram o colegiado do departamento, os docentes em exercício e as representações discente técnico-administrativa. Parágrafo único. As representações discente técnico-administrativa não podem exceder a 1/5, cada uma, do total dos membros docentes do colegiado. Artigo 39. A forma de eleição de chefe e subchefe de departamento é definida pelo colegiado de departamento, assegurada a participação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Capítulo 5 dos órgãos complementares e centros. Artigo 40. Aos órgãos complementares competem atividades de caráter permanente de apoio necessárias ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Artigo 41. Os órgãos complementares são: a Biblioteca Central, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a Editora Universidade de Brasília, a Fazenda Água Limpa, o Hospital Universitário, Rádio e Televisão Universitárias, o Arquivo Central, o Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, PCTec, da UNB, Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais. Artigo 42. Aos centros competem as atividades de caráter cultural, artístico, científico, tecnológico e de prestação de serviços à comunidade, com finalidades específicas ou multidisciplinares. Artigo 43. Os órgãos complementares e centros são geridos por seus diretores, que respondem administrativamente por estes órgãos. Parágrafo 1º. Os diretores de órgãos complementares são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho Universitário. Parágrafo 2º. Os diretores dos centros vinculados à reitoria são designados pelo reitor, com a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho de Administração, conforme a natureza de suas atividades. Artigo 44. Os órgãos complementares e centros têm conselhos deliberativos ou consultivos, na forma definida nos seus regimentos internos. Título 3. Do regime didático-científico. Capítulo 1. Do ensino. Artigo 45. O ensino na Universidade de Brasília é ministrado em cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão. Parágrafo único. Aos alunos regulares é assegurada a orientação acadêmica sistemática, na forma definida no regimento geral, e nas resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 46. Os cursos de graduação têm como objetivo a formação de profissionais para o exercício de atividades que demandem estudos superiores. Artigo 47. Os cursos de graduação são abertos à admissão no limite pré-estabelecido de vagas, em conformidade com o disposto no Regimento Geral, e nas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos seguintes casos: candidatos admitidos por meio de concurso de seleção, portadores de diploma de curso superior, transferências obrigatórias e facultativas, bolsistas de acordo cultural entre o Brasil e outros países, alunos de outras instituições, nas condições estabelecidas em convênios com a Universidade de Brasília. Matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática previstas em lei. Artigo 48. Os cursos de pós-graduação têm como objetivo a formação de docentes, pesquisadores e profissionais de alto nível. Artigo 49. Os cursos de pós-graduação são abertos a candidatos que preencham os requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 50. Cada curso tem um coordenador, escolhido entre os professores com pelo menos 2 anos de efetivo exercício no quadro docente da Universidade de Brasília, com as atribuições previstas no Regimento Geral e no Regimento Interno da unidade acadêmica. Artigo 51. Os cursos de extensão têm como objetivo difundir e atualizar conhecimentos, sendo abertos à participação da comunidade em geral, conforme requisitos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Capítulo 2 da Pesquisa.
Artigo 52. A pesquisa tem como objetivo produzir, criticar e difundir conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos, associando-se ao ensino e à extensão. Artigo 53. Cabe à universidade assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica, e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Capítulo 3. Da extensão. Artigo 54. A extensão tem como objetivo intensificar relações transformadoras entre a universidade e a sociedade, por meio de processo educativo, cultural e científico. Artigo 55. Cabe à universidade assegurar o desenvolvimento dos programas e projetos de extensão, e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Título 4. Da comunidade universitária. Artigo 56. A comunidade universitária é constituída por docentes, discentes e técnicos administrativos, diversificados em suas atribuições e funções, unidos na realização das finalidades da universidade. Artigo 57. Os papéis sociais, os relacionamentos estruturais, as responsabilidades individuais, os limites de autoridade e os requisitos exigidos dos membros da comunidade universitária, bem como seus direitos, são pautados nos princípios e nas finalidades expressos neste Estatuto, definidos no Regimento Geral e no Código de Ética. Capítulo 1. Do Corpo Docente. Artigo 58. O corpo docente da universidade é constituído por professores que exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão em nível superior. Artigo 59. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do docente são regidos pela legislação maior em vigor, pelo Regimento Geral, pelo Plano de Carreira Docente da Universidade e pelas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Capítulo 2. Do Corpo Discente. Artigo 60. O corpo discente é constituído por alunos regulares e especiais. Parágrafo 1º. Aluno regular é aquele matriculado em curso de graduação e de pós-graduação. Parágrafo 2º. Aluno especial é aquele inscrito em cursos de extensão, disciplinas isoladas ou atividades congêneres. Artigo 61. A universidade presta assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da comunidade, fomentando entre outras iniciativas: programas de alimentação, alojamento e saúde. Promoções de natureza artística, cultural, esportiva e recreativa. Programas de bolsas de trabalho, de extensão, de iniciação científica e de estágio. Orientação psicopedagógica e profissional. Capítulo 3. Do Corpo Técnico-Administrativo. Artigo 62. O Corpo Técnico-Administrativo da Universidade de Brasília é constituído por servidores integrantes do quadro de pessoal, que exercem atividades de apoio técnico, administrativo e operacional, necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais. Artigo 63. O ingresso, a nomeação, a posse, o regime de trabalho, a promoção, o acesso, a aposentadoria e a dispensa do servidor técnico-administrativo são regidos pela legislação maior em vigor, pelo Regimento Geral, pelo Plano de Carreira da Universidade e pelas resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Administração. Título 5. Dos diplomas, certificados, títulos e honrarias. Artigo 64. Ao aluno regular que concluir curso de graduação ou de pós-graduação, com observância das exigências contidas neste Estatuto e no Regimento Geral, a universidade confere o grau e expede o correspondente diploma. Artigo 65. Ao aluno especial que concluir curso de extensão, disciplina isolada ou atividade de outra natureza, a universidade expede o correspondente certificado. Artigo 66. A universidade pode atribuir título de mérito universitário a membro da comunidade que se tenha distinguido por relevantes serviços prestados à universidade. Professor emérito ao docente aposentado na Universidade de Brasília, que tenha alcançado uma posição eminente em atividades universitárias. Professor honoris causa ao professor ou cientista ilustre, não pertencente à Universidade de Brasília, que a esta tenha prestado relevantes serviços. Doutor honoris causa a personalidade que se tenha distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Título 6. Das Disposições Gerais. Artigo 67. Ficam a cargo dos órgãos da administração superior da universidade, ressalvados os casos de delegação, os pagamentos e recebimentos, bem como a escrituração de sua despesa. Artigo 68. O reitor, ouvido o Conselho de Administração, pode delegar aos diretores de unidades acadêmicas, de órgãos complementares e de centros, a competência para a realização de despesas específicas. Artigo 69. Na elaboração do regimento interno de cada unidade acadêmica, participam os docentes e técnicos administrativos lotados nestas unidades, e os discentes matriculados nos cursos por esta unidade oferecidos. Artigo 70. O Colégio Eleitoral Especial a que se refere o inciso 1 do artigo 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, deve consultar a comunidade universitária para subsidiar a sua votação.
Artigo 71. Os órgãos deliberativos previstos no inciso 3 do artigo 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, para a eleição de nomes para diretor e vice-diretor de unidade acadêmica, são os respectivos conselhos de instituto ou de faculdade, os quais devem consultar as respectivas comunidades para subsidiar sua votação. Concurso Público da Universidade de Brasília, UNB. Bons estudos e até a aprovação!